que, na verdade, o Ministério Público, ele que ingressou com a ação, fazendo a impugnação do registro. E o nosso trabalho consistiu, então, em fazer a defesa para demonstrar que os argumentos utilizados na inicial feita pelo Ministério Público não procediam. Foi nesse sentido o trabalho. Não houve a necessidade de uma ação, foi pura e simplesmente a defesa. Isso, foi feita a contestação. Basicamente, o que acontece? Não existe na lei eleitoral, a Lei Complementar 64, uma regra que diga que o conselheiro tenha a necessidade de se afastar. O que há é uma regra que proíbe, ou melhor, que exige que o servidor público tenha que se afastar 3 meses antes. Obviamente que existem outros casos, mas a regra geral é 3 meses. O que acontece? Por uma interpretação, o Tribunal Superior Eleitoral entende que aquele termo servidor público alcança quem participa em conselhos municipais. O objetivo dessa interpretação é que estabelecer uma paridade entre todos os candidatos. Eu, particularmente, entendo que essa posição do Tribunal Superior Eleitoral é equivocada, porque ele faz uma interpretação restritiva de direito, onde não está expresso na lei. Mas, como a interpretação de um tribunal, você tem que segui-la, embora que você tenha o direito de criticá-la, como acabo de fazer, o próprio tribunal acabou por bem fazendo uma calibração nessa interpretação, dizendo nos seguintes termos, que o simples afastamento de fato do conselho já é o suficiente. Ao contrário de que para servidor público tem que estar formalizado o pedido. Então, com base essa interpretação que o tribunal mesmo fez, e o próprio Tribunal do Rio Grande do Sul, o Tribunal Eleitoral, também endossa, através de ampla prova que foi produzida, ficou claramente demonstrado que, de fato, Ariovaldo havia se desincompatibilizado. Ele havia, no âmbito do sindicato, pedido a sua saída, ou seja... Se licenciou. Se licenciou, ele adotou várias medidas que comprovam a sua desincompatibilização e daí o acerto da interpretação do juiz eleitoral em deferir o registro da candidatura, considerando essa impugnação que fora feita. Essa defesa, doutor Paulo, o senhor fez perante o juiz eleitoral, doutor Gerson Lira? Sim, foi feito perante o doutor Gerson Lira, aqui no âmbito local, né, da zona eleitoral de Lagoa Vermelha, e foi apresentado documentos, foram ouvidos testemunhas que comprovaram a não participação de Ariovaldo no Conselho, o que então está compatível o entendimento do juiz com o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE. A decisão saiu nesta semana. Sim, foi terça-feira. Na terça-feira. Terça-feira o doutor Gerson lançou a sentença. Confirmando, então, a candidatura de Ariovaldo Carlos da Silva à reeleição nas eleições deste ano, porque ele corria o risco de ter, efetivamente, a sua candidatura impugnada. Sim, a candidatura foi impugnada, né? Mas não foi acolhido os argumentos dessa impugnação. Isso. Importante esse esclarecimento, até para ver como é que funciona essa questão, doutor Paulo, razão pela qual nós lhe procuramos no sentido de buscar essas informações. Sim. Então agora fico sempre à disposição, eu acho que é um assunto que palpita, porque às vezes alguma pessoa mais desavisada ou até utilizando tentando manusear uma informação equivocada, né, acaba divulgando ato que não é pertinente. A gente tem que entender que toda situação que surge, existe uma ação, mas existe a defesa, e depois é que o juiz vai fazer a sua avaliação. Então, qualquer comentário feitos precocemente
né, sem aguardar esse resultado. Então agora ficou claro, né, essa posição judicial do juiz eleitoral da 28ª Zona, que deferiu, então, consolidou, rejeitou a impugnação que fora feita. Doutor Paulo, cabe recurso por parte do Ministério Público? Sim, cabe recurso. No prazo de 3 dias, o Ministério Público pode recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral. Agora, a defesa foi tão consistente, a defesa foi tão robusta que é pouco provável que, de repente, o Ministério Público vá recorrer. Olha, eu sinceramente não acredito. O nosso promotor eleitoral é uma pessoa muito competente e dedicada, né? Só que o que acontece no âmbito eleitoral tem todas essas muitas particularidades. Os julgamentos que ocorrem, assim, tem que se adeter a muitos detalhes de que no processo eleitoral não há como é que eu vou dizer, não está totalmente previstos as hipóteses. Então, esses detalhes e a sentença do Dr. Gerson, ela é muito bem fundamentada, muito esclarecedora e compatível com a jurisprudência. Então, obviamente que o Ministério Público pode fazer o recurso, obviamente, mas eu, data máxima, não acredito no sucesso porque está de acordo com a jurisprudência a decisão. Então, eu acho que o candidato está tranquilo para fazer o trabalho dele e as pessoas também assim, entender que houve esse deferimento do registro da candidatura.